O que é feminismo? Feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo conquistar o acesso a direitos iguais entre homens e mulheres, e que existe desde o século XIX. Em 1827, surge a primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que frequentassem as escolas. Mas as instituições de ensino mais avançadas eram proibidas às mulheres. Ou seja, se você é mulher e está na escola hoje, foi porque as mulheres lutaram para isso. Nós fomos às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o movimento e o que elas conhecem. O que é feminismo? O feminismo, ele é um movimento, né, que luta pela libertação e pela igualdade entre homens e mulheres, né? Então não é só pelas mulheres, é para discutir um pouco todos esses estereótipos, esses conceitos de gênero que a gente tem. Por exemplo, o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa, né? Ou a mulher tem que cuidar dos filhos e o homem não. Então é rediscutir todos esses papéis que a gente chama papéis sociais, né? Então que as mulheres e os homens, elas podem fazer, eles, né, no geral, podem fazer o que quiserem, né? Então não é necessariamente, você é mulher, você tem que cuidar dos filhos, você tem que ter essa determinada conduta, ou você tem que, vamos dizer assim, não pode falar palavrão, né? Muitas vezes a gente ouve isso, e não é assim, né? Existem outras condicionantes também, né? Então, no caso, o feminismo ele não é o contrário de machismo. Não, o feminismo não é o contrário do machismo, né? O machismo, na verdade, ele é uma forma de opressão que existe na sociedade. O feminismo, ele não quer trocar, não é dizer, tira os homens e entram as mulheres agora. Não, é a gente discutir a participação, né, de todo mundo na sociedade, de forma igualitária, né? 1879. As mulheres têm autorização do governo para estudar em instituições do ensino superior, mas as que seguiam este caminho eram criticadas pela sociedade. Não vou ser, entendeu? A mídia ajuda ou atrapalha o movimento? A mídia ajuda ou atrapalha o movimento? Eu acredito que a mídia pode ajudar o movimento, né? Mas eu acho que muitas vezes a mídia acaba reproduzindo esses papéis e esses estereótipos, né? Então eu acho que a nossa, né, a forma como a gente tem que olhar para isso é discutindo também o que a mídia fala, porque às vezes a mídia ela acaba reproduzindo muitos modelos que estão aí, né? Então, por exemplo, no caso da violência contra essa menina, né, dos 30 caras, enfim, que estupraram a menina, primeiro saiu nas redes sociais, as pessoas comuns, como nós, né, começamos a divulgar isso para depois entrar na mídia grande, numa Rede Globo, enfim. Então, também hoje existe uma coisa bem legal das redes sociais, que as redes sociais conseguem pautar a grande mídia. E isso pode nos ajudar, mas ouvindo só a grande mídia realmente não ajuda a luta das mulheres, porque acaba reproduzindo. Se a gente olhar as novelas, né, como que retratam as mulheres, e se a gente for olhar as mulheres negras ainda, como são retratadas as mulheres negras, né, dentro da mídia. Então é toda essa discussão que a gente tem que fazer, mas a gente pode mudar isso revertendo dentro das redes sociais. Eu acho que a gente tem uma grande ferramenta para fazer isso. 1932. Getúlio Vargas, no início da Era Vargas, promulga um novo Código Eleitoral, enfim garantindo o direito de voto às mulheres brasileiras. Você já sofreu algum tipo de violência? Olha, muito assédio, né? Só de você andar na rua, um cara assobiar, falar uma besteira pra você, né? Já me mostraram a parte, né, íntima, um cara pegou na rua e me mostrou a parte íntima dele, né? Não vou falar aqui que vocês vão passar isso. Então eu acho que a violência contra a mulher, ela tá generalizada. Eu acho que se você perguntar pra qualquer menina na rua, qualquer mulher, já ouviu, né, alguma frase, né, um assobio, já sempre tem isso, né? E às vezes a gente acha que é normal, e não é normal, né? Você pode querer andar na rua do jeito que você quiser, com a roupa que você quiser, sem ser assediada, sem ouvir, né, sei lá, como a gente fala, uma cantada, e às vezes não é isso, né? Tem um teor sexual, tem umas questões muito fortes. Isso é uma violência, né? Um cara te mostrar, né, a parte íntima dele é uma violência, um cara te encoxar dentro do metrô é uma violência. Então, assim, eu já sofri, eu acho que se você perguntar para qualquer menina, mulher, você vai ver que o índice é muito alto, né? E é uma violência tudo isso.
gente tá aí também querendo denunciar essas coisas, né? O que você entende da frase meu corpo, minhas regras? O que eu entendo? Que o meu corpo me pertence. Então eu faço as regras pro meu corpo. Eu vou dizer aquilo que eu quero fazer ou não. Tanto de maneira, vamos dizer assim, dentro de uma relação com o meu namorado, com o meu marido, quanto naquilo, por exemplo, em relação ao aborto, né? Então eu engravido, não é o homem que engravida. Né? Então eu tenho o direito de pensar sobre o meu próprio corpo. E ele é meu direito, não é de mais ninguém. Né? Não é do Estado, não é da igreja, meu corpo não é dos homens. Então eu tenho que ter poder e é aqui, ó, é físico, né? Eu tô aqui dentro também, né, com a minha cabeça e meu corpo, então eu tenho que decidir sobre ele, né? Se eu quero que alguém passe a mão no meu corpo ou não, né? Então tudo isso tem uma relação do meu direito aí, né? Que é muito importante e que a gente tem que respeitar. Né, tanto para os meninos também, né? Eu acho que também às vezes a gente vê isso, quanto para as mulheres, né? É que o corpo das mulheres é muito exposto, né? Se você vê nas propagandas que a gente tem das revistas, né? Tudo, né? É muito exposto o corpo da mulher, né? Então isso também parece que dá direito às pessoas a terem uma relação, né? De possuir esse corpo, e não é assim, né? Não deveria ser. Você já ouviu falar a frase, você não pode fazer isso, você é menina? Saiba que em 1937, o Estado Novo criou um decreto que proibia às mulheres a prática dos esportes que considerava incompatíveis com as condições femininas, tais como luta de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, halterofilismo e beisebol. O decreto só foi regulamentado em 1965. O que é o feminismo? O feminismo, na minha opinião, no meu discernimento, é o movimento, como assim se dizer, que equaliza os homens com as mulheres. Tipo assim, é meu discernimento sobre essa questão que você me perguntou. Você acha que o movimento ele busca a igualdade entre ambos os gêneros? O fundo, o principal mas o que está acontecendo hoje em dia é a distorção da luta desse movimento. No Brasil, entre 2001 a 2011, ocorreram mais de 50 mil feminicídios, mortes por conflitos de gênero. São 5 mil por ano. Acredita-se que grande parte foram decorrentes de violência doméstica, uma vez que aproximadamente 1/3 da morte acontece em casa. Pode perguntar. O que você entende sobre o feminismo? Eu entendo o movimento feminismo que as mulheres, ela faz um movimento que ela corre atrás dos direitos delas, né? Porque elas acham que os homens que mandam no mundo, que elas não têm direito de trabalho, direito de salário maior, né? Eu acho que elas correm atrás disso. Uma mulher é estrupada a cada 11 minutos no Brasil. Só em 2014, o Brasil teve pelo menos 47 mil estupros, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que podem ter ocorrido até 436 mil casos. Desde quando surgiu, em 1789, na Revolução Francesa, as mulheres ganharam voz. Foram às ruas para lutar pelos seus direitos de serem cidadãs, economicamente, politicamente, socialmente e no meio familiar. As mulheres sofrem por conta da cultura machista. Precisamos acabar com isso. É necessário educar para que não seja preciso punir. A sociedade julga as mulheres, vende elas e o seu corpo e compra suas ideias. A mulher é propaganda, a mulher é vítima. E o que você vai fazer para mudar isso?